A graça e a paz, meus irmãos, presentes nesse santuário, também aqueles que nos acompanham à distância. Quero saudá-los na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Minha oração inicial é para que você deixe o Espírito do Senhor revelar coisas novas no seu coração, porque o Espírito do Senhor a cada dia tem coisas novas para nos revelar. Espero que esse seja um tempo separado, um tempo em que o seu coração agora esteja pronto, esteja disposto a ouvir a voz do Senhor. Vocês vão ouvir a minha voz, mas não entendo como sendo essa, entendo como aquela voz do Espírito, revelando a sua palavra na sua vida. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 8. Eu estaria usando a Almeida Revista e Atualizada, para aqueles que acessam a Bíblia e desejarem ter a mesma tradução, para aqueles que têm Almeida Revista e Atualizada, as leituras estarão muito mais apropriadas, mas não que contrarie as outras traduções. Eu gostaria nesse momento, então, termos mais um momento de oração, colocando nossa vida diante do Senhor. Eu gostaria nesta manhã de falar de alegria, mas de uma alegria especial, e queria ver isso na Bíblia, o que temos aqui no capítulo 8 de Atos, falando de alegria, falando de júbilo, e eu gostaria de orar por isso. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero colocar a minha vida diante de Ti, rogando, Pai, que Tu me use neste momento para falar da Tua palavra, para transmitir aos meus irmãos que estão presentes nesse santuário, aqueles que estão também à distância, aqueles que acessarão os canais da igreja em outro momento, que Tu me dê a capacidade, Senhor, de apenas transmitir aquilo que é do Senhor, transmitir somente aquilo que traz louvor ao Teu nome, somente aquilo que glorifica o nome de Jesus. E também rogo, Senhor, que Tu prepare, continue preparando e falando no coração, na vida de cada pessoa que está escutando e escutará esta palavra. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Capítulo 8 do livro de Atos é um capítulo muito interessante. Eu gostaria de ler com os irmãos do versículo 4 ao versículo 8, e gostaria de deixar em destaque, já está em destaque, o versículo 8, que diz: e houve grande alegria naquela cidade. Eu coloquei como título a mensagem que gera alegria transformadora. Depois, olhando bem para esse título, talvez ele fale pouco de tudo aquilo que o texto bíblico nos revela. Mas do versículo 4 ao 8 diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Primeiramente, eu queria colocá-los dentro do contexto histórico daquilo que lemos. Estamos aqui, Lucas está registrando dos primeiros dias da igreja de Jesus aqui na face da terra. Os seus discípulos tinham permanecido em Jerusalém conforme ordem que ele deu antes de subir aos céus. Permaneçam em Jerusalém até que do céu recebam a promessa do meu Pai que de mim ouviste, ele disse aos discípulos. E eles permaneceram, e no dia de Pentecostes diz que eles então foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas, e então ali temos o início da história da igreja cristã. E o livro de Atos vai nos narrar, vai ser enriquecido por cartas de Paulo e outros documentos,
mas o livro de Atos é o principal livro histórico que temos. A igreja então nasce e passa agora pela primeira perseguição. Neste momento aqui do capítulo 8, Paulo ainda não tinha se convertido. Paulo era um dos líderes da perseguição que a igreja passava naqueles dias. E essa perseguição, ela trouxe com ela uma grande dispersão. As pessoas que criam, as pessoas que confessavam Jesus ali em Jerusalém foram dispersas, logo após a morte de Estevão, que está registrado nos capítulos anteriores. É nesse contexto que Lucas vai falar da trajetória, onde diz que muitos saíam dispersos e saíam pregando e anunciando a Cristo. Diz que Felipe então entra em Samaria, na cidade de Samaria, e passa a anunciar Jesus. Ele vai destacar, entre todos esses que saem dispersos, ele destaca Felipe. E ele vai falar no versículo 8 que quando Felipe anunciava Jesus em Samaria, diz que houve uma grande alegria naquela cidade. Mas essa alegria não era porque muitas pessoas estavam se convertendo. Esta alegria, creio eu, não era uma alegria porque as pessoas estavam sendo apenas curadas. Mas eu creio que ainda uma outra alegria. Uma alegria ainda falada por Lucas, registrada por Lucas, logo na sequência, nesse capítulo, diz que mesmo acontecendo grandes coisas naquela cidade, o Espírito tira Felipe ali de Samaria e leva ele para uma estrada deserta. No mesmo capítulo, no verso 26, vai registrar assim: um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: saia e vá para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se acha deserto. Ele então se levantou e foi. Felipe sai dali e vai para um caminho deserto, uma estrada deserta. E eis que um etíope, diz a palavra, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava voltando e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. E então disse o Espírito a Felipe: aproxima desse carro e acompanha. Correndo Felipe, ouvindo que ele lia o profeta Isaías, perguntou: tu compreendes o que tu estás lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E então convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe pudera descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. E então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou fala de algum outro? Aí então, o que vem de registro agora é muito importante para associarmos com a primeira parte que eu li. Então Felipe explicou e começou por esta mensagem da Escritura a anunciar-lhe a Jesus. Olha que Felipe, depois de tudo isso, ele vai repetir o que ele estava fazendo lá em Samaria. Diz lá no versículo 5, que Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E aqui, quando o eunuco pergunta a ele, naquele caminho deserto, de quem o profeta falava, de quem ele se referia, ele então diz que, iniciando por essa passagem que está lá em Isaías 53, diz que ele então passa a lhe anunciar a Jesus. Por esta passagem da Escritura, passou a anunciar-lhe a Jesus. Seguindo eles ao caminho,
a caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Felipe então respondendo disse: é lícito, se tu creres de todo o teu coração. E respondendo ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se ele disse eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, agora eu sei o que Felipe anunciou para ele, o que Felipe explicou para ele. Dentro da passagem, iniciando na passagem de Isaías 53, ele chega ao momento de anunciar para aquele homem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e ele não o vendo mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Olha que interessante, diz que aquele eunuco continuou então o seu caminho, porque já Felipe não estava mais com ele, e ele batizado agora, sabendo que Jesus era o Filho de Deus, e certamente sabia que Jesus Cristo era o Salvador, era o Cristo, Jesus era o Senhor. Ele ouviu, Felipe anunciou para ele quem era Jesus, e ele então agora vai no seu caminho, mas ele vai agora cheio de alegria, ele vai cheio de júbilo. Não mais ele segue aquele caminho da forma que vinha até ali. A partir do momento que ele tem aquele encontro com Felipe, Felipe revela a ele, anuncia a ele quem é Jesus, então eu posso dizer que essa alegria era a mesma, a alegria que Lucas testemunha que existia na vida das pessoas lá em Samaria, era a mesma alegria que tomava o coração desse homem. E eu vejo que os dois momentos do testemunho desse capítulo, eles vêm como resultado do testemunho da proclamação do Evangelho que Felipe faz da parte de Jesus para aquele homem. Mas falando dessa alegria, então eu queria dizer que essa alegria não fica restrita somente a esse contexto. Essa alegria, na verdade, ela está num contexto de toda a Escritura Sagrada. Nós vamos ver falar dessa alegria em toda a Bíblia, nos Salmos, em muitos lugares. Isaías, no capítulo 9, verso 2 ao 6, eu gostaria de ler com os irmãos. Isaías 9, 2 ao 6, vai dizer assim, na mesma tradução que estou lendo, a Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Isaías, profetizando muito antes desse contexto, ele diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Tu tens multiplicado este povo e a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se diante de ti, como eles se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Ou seja, ele está dizendo, alegre-se diante de ti, da mesma forma quando estão na colheita daquilo que plantaram, também quando voltam com vitória de uma batalha. Quando tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste ensanguentada serão queimadas, servirão de pasto para o fogo. Por que tudo isso? E então ele explica no versículo 6, Isaías diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías falando da alegria do povo, em receber alívio, receber livramento, receber salvação, receber total retirada do meio daquilo que era a opressão. Diz que tudo isso acontece porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Agora, lindo também, falando dessa mesma alegria, creio eu, é quando o mesmo Lucas fala no seu Evangelho, no capítulo 2,
a partir do 8 até o 20. Eu vou ler alguns versículos aqui, não vou ler todos. Mas para você que está me acompanhando pela Bíblia, no versículo 8 diz assim, ele está falando aqui no contexto do nascimento de Jesus, o dia que Jesus nasceu e que um anjo veio e desceu para anunciar o nascimento de Jesus a alguns pastores que estavam no campo, na vigília da noite, cuidando dos seus rebanhos. É interessante que esses pastores estavam lá naquele campo, cuidando do rebanho, mas não tinham a alegria que eles tiveram quando retornaram ao campo para cuidar dos rebanhos. Olha o que diz o evangelista Lucas registra em em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Eu creio que é esta grande alegria que Lucas está testemunhando lá no capítulo 8 de Atos. É esta alegria que ele está se referindo, é esta alegria que foi anunciada aqui pelo anjo, dizendo: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Versículo 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aí está a alegria que tomou conta daquele povo de Samaria, aí está a alegria que acompanhou o coração daquele eunuco quando ia retornando para a sua terra. Aí está a alegria que Isaías falava na sua profecia. A alegria está porque nasceu na cidade de Davi, aquele dia, disse o anjo, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Versículo 13 diz: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E no versículo 20, quando diz que depois que os pastores foram até onde estava Jesus e viram Jesus e estiveram com Maria e anunciaram para as pessoas tudo o que eles tinham ouvido da parte do anjo, diz que eles retornaram para o campo para cuidar das ovelhas. Mas olha o que diz no versículo 20: voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe foras anunciado. É esta alegria que acompanhava o coração desses pastores, a alegria que o anjo disse: a alegria que vos trago hoje é de boas novas de grande alegria, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eu creio que aquela alegria que tomou conta de Samaria é porque nasceu o Salvador, nasceu o Cristo, nasceu o Senhor. Porque Jesus nasceu, porque Jesus deu sua vida pela humanidade, é que a humanidade pode desfrutar dessa alegria tão linda, tão singela, tão profunda, tão transformadora, como tento transmitir ali no título que dou a esta mensagem. Mas eu queria falar um pouquinho mais dessa alegria. Eu queria dizer que essa alegria faz parte do próprio contexto, porque ela fala da harmonia do Espírito de Deus com o Espírito do homem. É por isso que essa alegria, ela está em todo o contexto da Escritura, porque essa alegria, ela é um testemunho da harmonia do Espírito do homem com o Espírito de Deus. Harmonia essa que foi quebrada pelo pecado. Harmonia essa que não acontecia porque o homem tornou-se pecador diante do seu Criador. Deus é santíssimo, Deus é puro, nele não há pecado algum. Quando o homem peca, ele separou-se de Deus, não há mais harmonia. Então eu posso dizer que essa alegria é a alegria do reencontro. A alegria que é restabelecida a paz entre Deus e o homem.
Essa alegria é testemunho daquilo que acontece quando o ser humano tem a possibilidade de ter íntimo relacionamento com Deus. Mas é impossível ao homem acontecer isso, fazer algo que seja merecedor desse relacionamento. Por isso, converge tudo para Cristo. Essa alegria, na verdade, é o derramar do mais perfeito amor de Deus no coração do homem. É por isso que essa alegria chama atenção, é por isso que Lucas registra, de Samaria e registra daquele eunuco, e muitos outros vão registrar, porque é o amor de Deus derramado no coração do homem. É novamente o homem tendo a perfeita comunhão com o Espírito do Senhor. Essa alegria expressada pelas emoções humanas é o testemunho da ação de Deus transformando o homem em nova criatura. Essa alegria é porque o homem tem testificado dentro de si pelo Espírito Santo que a partir daquele momento ele é filho de Deus. Aquele eunuco disse: sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Mas quando ele diz isso e ele se rende aos pés de Jesus e aceita ser batizado no nome de Jesus, ele aceita pela fé o batismo nas águas, quando ele recebe a presença do próprio Cristo na sua vida, o Espírito de Deus testifica que ele também é Filho de Deus, e por isso a alegria, o gozo, o júbilo toma conta daquele homem. Essa alegria, ao meu entendimento, meus irmãos, fala de justificação, o homem justificado diante de Deus, fala de regeneração, nova criatura em Cristo Jesus, fala de salvação, não mais na fila para a morte eterna, mas agora prometido para a eternidade com Deus, fala de santificação. Resumo, esta alegria é o testemunho da harmonia do ser humano com o seu Criador, e isto só é possível porque um dia nos nasceu o Salvador, só é possível porque um dia Deus nos presenteou com Jesus Cristo se fazendo carne, e Jesus Cristo indo até a cruz para pagar o preço do nosso pecado, e Jesus Cristo saindo triunfante daquela sepultura, ressurreto, para nos dar a certeza da vida eterna. Amém? Eu penso que essa é a alegria. É por isso que nós, quando vemos alguém se convertendo, essa pessoa fica cheia de alegria. Por isso que eu chorei no dia da minha conversão, por isso que os meus olhos passaram a brilhar diferente. Mas quero deixar dito que aquele eunuco não apenas se converteu, e não apenas teve alegria naquele momento com Felipe, mas ele seguiu o seu caminho, cheio dessa alegria. É isso que acontece com todo aquele que tem um encontro com Jesus. Ele não volta a ser o mesmo, porque esta alegria, este tomar do Senhor, essa harmonia com Deus vivo, essa presença do Espírito habitando em nós, faz com que o nosso coração ferva. Não é pelas circunstâncias, a alegria que estava ali não era porque Felipe estava pregando e muitos estavam se convertendo. Claro que essa alegria também existia ali, mas a alegria que Lucas testifica ali, testemunha, registra e fica para nós em memória, é a alegria que aquele anjo anuncia àqueles pastores, dizendo que na cidade de Davi, naquele dia, tinha nascido Cristo, o Salvador. Voltando para o capítulo 8 de Atos, eu vejo então que tudo aconteceu na vida daquelas pessoas de Samaria e naquele eunuco, naquela cidade, naquela estrada deserta, porque o Evangelho foi anunciado, porque Jesus foi anunciado como Senhor e como Salvador. Dessa forma, meus queridos, nesse contexto que envolve esse testemunho de grande alegria, uma alegria que
que testemunha da transformação do coração humano, nós podemos aprender e afirmar muitas coisas. Se você pegar esse texto e se você for para a palavra, buscar o testemunho daqueles que têm harmonia com Deus em Cristo Jesus, seriam muitas e muitas as afirmações e os aprendizados que teríamos, mas eu queria destacar apenas 3 para a nossa vida prática, para que você leve no seu coração, para que você não esqueça. Primeira, e essa estou afirmando pela palavra de Deus: Jesus Cristo é a boa notícia da parte de Deus. Não há outra boa notícia que nós podemos dar para as pessoas, maior que esta ou igual a esta. Nós podemos levar muitas boas notícias, nós podemos ter a oportunidade de sermos mensageiros de grandes e excelentes notícias, notícias que alegram muito o coração das pessoas, que alegram muito o coração da minha casa, da minha família, mas nenhuma delas é maior e mais profunda e mais transformadora do que Jesus Cristo como a boa notícia da parte de Deus. Digo isso porque por Cristo é que essa alegria é gerada no íntimo do ser humano, porque é resultado do perdão de Deus dos nossos pecados. Essa alegria é o testemunho, o resultado do consolo de Deus e da presença de Deus na vida do homem pecador. Então, Jesus Cristo, primeira coisa que quero deixar bem claro: Jesus Cristo é a boa notícia da parte de Deus. Segundo, falando dessa alegria ainda, essa alegria, ela se faz presente e se torna um testemunho para outras vidas, pela pregação do Evangelho de Jesus. Não há outra forma. Não tem como eu querer embelezar ou eu querer criar uma nova fórmula. É pregando o Evangelho de Jesus. É apresentando Jesus conforme está escrito nas Escrituras. Diz, Lucas registra, que Felipe passou a revelar, a trazer esclarecimento para aquele eunuco, a partir do que Isaías tinha escrito, e hoje temos no capítulo 53, versos 7 e 8. E através das escrituras que ele vai mostrar àquele eunuco que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o prometido da parte do nosso Deus. E é somente desta parte, somente desta forma, que nós poderíamos ver essa verdadeira alegria transformadora, pregando, anunciando Jesus conforme as Escrituras. E terceiro e último, foi dado a nós, pessoas humanas, como eu, como você e como Felipe, a honra, o privilégio de anunciar essa boa notícia a toda criatura, em todos os povos, em todo o tempo e de todas as formas. Olha o que eu vou repetir: foi dado a nós, a mim e a você, pessoas humanas como Felipe o era, a honra e o privilégio de anunciarmos essa boa notícia a toda criatura. E mais, anunciar com alegria a toda criatura, em todos os povos, em todo o tempo e de todas as formas. Esta alegria não vem da terra, esta alegria não vem do sucesso humano, esta alegria não pode ser comprada,
Se vocês lerem no próprio capítulo 8, entre a primeira leitura que fiz e a segunda, a do eunuco, vai mostrar o testemunho de um homem que tentou comprar isso. Não há dinheiro que compre. Não há dinheiro que compre. Não encontraremos em nenhum outro lugar, somente nas Escrituras Sagradas. E somente pode nascer na vida de um pecador esta alegria, esse testemunho de vida transformada, se a ele for anunciado que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Que você possa sentir essa alegria novamente, que você possa orar e dizer: Pai, restaure em mim a cada dia a alegria da tua salvação. Restaure em mim, Pai, a alegria de anunciar o teu Filho como Salvador. E talvez, se você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez esse dia, ou talvez você já ouviu, mas nunca se rendeu diante desse Cristo Salvador, que você faça hoje, que você faça agora, como aquele eunuco o fez, naquela estrada deserta, sem ninguém para aplaudi-lo, sem ninguém para homenageá-lo, sem ninguém mais para testemunhar, a não ser Felipe, as pessoas que iam com ele naquele carro e o próprio Deus. Mas Lucas registra, inspirado por Deus, que ele seguiu o seu caminho cheio de alegria, cheio de júbilo. Você quer viver uma vida cheia de júbilo? Você quer viver uma vida cheia de alegria? Você quer viver uma vida no sobrenatural de Deus? Entrega o teu caminho a Jesus, confia nele, e o restante tudo ele fará. Que Deus os abençoe, que este seja um dia especial na sua vida, e que quando você sair daqui, você seja um mensageiro desta alegria a todas as pessoas a quem você encontrar. Se alguém perguntar para você: você está feliz porque tudo vai bem? Não, é porque Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e deu a vida por mim. Não, a minha alegria não está baseada nas circunstâncias. Se hoje eu tivesse olhado, se eu olhasse hoje para as circunstâncias, se eu olhasse hoje para o contexto da minha vida nesses dias, talvez eu estivesse em casa, ou estivesse sentado diante de alguém, chorando, com queixas. Mas, amados, eu tenho alegria de estar aqui pregando essa palavra, porque esta alegria que sinto não vem de mim, não vem do meu contexto de vida, não vem daquilo que tenho vivido nesses dias, mas vem de Cristo Jesus, o meu Senhor e meu Salvador. Sou um privilegiado nesta manhã, porque tenho o microfone, tenho a possibilidade de falar de uma igreja histórica, uma igreja que por quase 100 anos vem pregando o Evangelho, não somente nessa cidade, mas nesse estado, nesse país e no mundo todo. Você talvez não tenha a oportunidade de estar neste microfone, mas não esqueça que pode ser numa estrada deserta, mas o que importa é que você faça como Felipe, proclame Jesus, anuncie Jesus, segundo as Escrituras. Que Deus os abençoe. Amém.